na década de 80, a Convenção Batista Nacional começa a experimentar a organização missionária nos estados. A maioria das nossas convenções regionais são organizadas nessa data e início da década de 90. O que ocorre é que aqui em Goiás, as nossas 4 igrejas aqui eram filiadas à Convenção do Planalto Central, que englobava Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, que ainda não era o estado do Tocantins, né? Igrejas no Pará, igrejas em Minas Gerais, na região de Minas, na Bahia. Então havia todo esse trabalho, porque as pessoas fundamentais nesse período de implantação missionária no estado de Goiás, na região do Planalto Central, foram o pastor Renê Feitosa e o pastor Elias Brito Sobrinho. O pastor Renê tinha voltado para Goiás, tinha retornado para ser o pastor pelo segundo período aqui na 4ª Igreja Batista de Goiânia, e junto com o pastor Oswaldo, eles começaram a idealizar a implantação da convenção no estado de Goiás. Então, nessa ocasião, 1982, o pastor Renê já tinha retornado para Belo Horizonte. E o pastor Oswaldo, juntamente com o diácono aqui da 4ª Igreja, Otílio Floresbelo da Silva, começaram a fazer algumas viagens para a cidade de Brasília para conversar com os líderes ali, que era o pastor Augusto Amâncio e o pastor Darcy Guilherme dos Reis, sobre a possibilidade de criar a convenção aqui no estado de Goiás. E eles então deram as orientações necessárias e no dia 21 de agosto de 1982, aqui na 4ª Igreja Batista, foi feita essa Assembleia Geral, onde foi aprovado o Estatuto e criada a Convenção Batista Nacional no estado de Goiás, com 4 igrejas filiadas: 4ª Igreja Batista, Igreja Batista do Setor Sul, Igreja Batista Central em Anápolis e Igreja Batista Central em Goiânia. Os pastores de Anápolis foi o pastor João Neres, a Central de Goiânia, o pastor era o pastor Eduardo Chiloá Vasconcelos, no Setor Sul era o pastor Benedito Gomes, e aqui na 4ª Igreja, na ocasião, era o pastor José Carlos Gomide Pesotti, que foi eleito o primeiro presidente da convenção no estado de Goiás. Após a criação da Convenção Batista Nacional no estado de Goiás, em 1982, nós contávamos com 2 congregações, uma logo no início e outra logo depois, no estado do Tocantins. Uma na cidade de Araguaína e outra na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará. Mas como fica na divisa ali próximo ao Tocantins, o trabalho ficou mais fácil de ser feito via o estado do Tocantins. E também a Igreja Batista Central de Goiânia teve um dos seus seminaristas, o pastor Félix, que ao concluir o seminário aqui em Goiânia, ele foi enviado para as cidades ali do Tocantins, a fim de começar projetos missionários ali. Então esses 3 passos foram muito importantes, juntamente com o apoio, na época, do pastor Marcelino Cardoso, que viajou muito para aquela região, dirigindo cultos e tal, e sobretudo o pastor Oswaldo Gonçalves de Oliveira, que gastou os primeiros anos dele como secretário executivo aqui do estado de Goiás, praticamente, talvez os 10 primeiros anos, toda a força missionária foi dedicada à plantação de igrejas no estado do Tocantins. E no final da década de 80, então foi criada a Convenção Batista Nacional do estado do Tocantins, e eles mesmos deram prosseguimento a esse trabalho lá, e o estado de Goiás pôde então começar a focar mais aqui dentro. Então é interessante a nossa história, porque a nossa história começa para a gente indo primeiro aos confins da terra para depois cuidar aqui da nossa Jerusalém. Juntamente com a criação do Estado, da Convenção Batista Nacional aqui em Goiás, em 1982, foi criado o Seminário Teológico Batista Nacional. Este seminário, ele começa então a preparar aqueles que seriam os responsáveis pelo dinamismo e o crescimento da convenção, não só fora do estado, mas sobretudo aqui dentro do estado de Goiás. Nós não podemos deixar de mencionar aqui, primeiro, o grande apoio que o pastor Eduardo Chiloá Vasconcelos sempre deu ao nosso seminário. Nem até
o que ele recebia de ajuda de custo das aulas que ele dava, ele não pegava no dinheiro. Esse dinheiro ele passava para ajudar os seminaristas que não tinham condição financeira. Então a gente tem uma dívida de gratidão muito grande com o pastor Eduardo com relação a essa questão do seminário e outras coisas, porque ele nunca foi um homem de assumir liderança das coisas, mas sempre foi um grande apoiador e incentivador do trabalho Batista Nacional. E de forma alguma podemos esquecer o pastor Marcelino Cardoso, que foi aquele que dirigiu o seminário, que conduziu o seminário, que cuidou desse seminário nos 10 primeiros anos, sem recursos financeiros, muitas vezes faltando apoio de diversas naturezas, mas ele foi firme, ele continuou dirigindo o seminário até que os frutos começassem a aparecer. Então a criação do seminário aqui no ano de 1982 foi muito importante. Alguns anos depois, vendo o resultado desse trabalho do seminário, em Anápolis foi criado também outro núcleo do seminário em 1996. E no ano de 2000 foi criado também o núcleo na cidade de Rio Verde. Eu trago esse foco do seminário porque a expansão missionária do nosso estado deu-se praticamente e efetivamente por conta da fundação dos nossos seminários. Daí a importância da gente investir na educação teológica, na formação de liderança. E hoje os 3 seminários estão aí formando lideranças, vários pastores, missionários, missionárias, fundando igrejas, plantando novas igrejas. Vários missionários transculturais hoje estão trabalhando em outros países que estudaram aqui com a gente, de várias regiões. Tudo isso fruto do trabalho missionário, além das casas de recuperação e de projetos de missão urbana que alguns obreiros e obreiras que estudaram no nosso seminário estão à frente desses projetos. Gente que inclusive hoje tem relevância nacional, que eu cito aqui o nome da Shérida, que trabalha nessa área de recuperação de pessoas com problema de dependência química. Então, para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor, é um trabalho que tem um significado imenso e que poucas pessoas conseguem perceber, mas que para a glória do Senhor já está registrado nos anais celestiais, e a nossa esperança é que o povo Batista Nacional compreenda a importância do nosso seminário. Nós podemos dizer que a Ordem de Pastores Batistas Nacionais, aqui do estado de Goiás, seria a espinha dorsal do nosso seminário. Nós contamos com a ordem que foi fundada na mesma ocasião em que se fundou a convenção aqui no estado, uma ordem idônea, uma ordem composta de pastores comprometidos com os valores do reino de Deus. E essa ordem tem sido uma bênção na vida da denominação, porque é ela que dá o rumo para que a gente tenha uma liderança equilibrada, biblicamente fundamentada, eticamente estabelecida nos padrões do reino de Deus e que tem feito um excelente trabalho. Então nós somos gratos à história da nossa ordem, que faz parte desse caminho aí da convenção. Até porque a ordem é a organização da convenção que mais se reúne. E por isso mesmo ela tem uma unidade muito grande e é ela que vai dando a diretriz fundamental para o desenvolvimento do trabalho Batista Nacional. Não podemos deixar de ressaltar nesse período o trabalho da Juban, que foi criada aqui no estado de Goiás em 1983 e de lá para cá tem realizado seus congressos e o dinamismo do trabalho da juventude nas igrejas, e fruto desse trabalho tem nascido muita gente vocacionada. Então a gente ressalta aqui o trabalho da nossa juventude e também o trabalho das mulheres através da CBN Mulher, que nós tivemos grandes mulheres liderando no passado e que lideram hoje a nossa CBN Mulher. Faz um trabalho de base, de oração, de avivamento com as mulheres batistas nacionais. Precisa se ressaltar a participação das mulheres, que foi fundamental para a estrutura, o desenvolvimento e o crescimento da Convenção Batista Nacional no estado de Goiás. Finalmente, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, chegamos a uma data importantíssima que é o ano de 2010.
No ano de 2010, depois de reuniões da diretoria da convenção, do Conselho de Planejamento, foi levado à Ordem de Pastores a proposta de criação das associações missionárias. E na cidade de São Luís de Montes Belos, na Igreja Batista Shalom, no ano de 2000, todos os pastores reunidos ali, decidimos criar a AMIGO, Associação Missionária Goiana. O foco das AMIGO é o foco de plantação de igrejas, apoio ao trabalho de projetos de missão urbana e o cuidado pastoral da liderança. Na ocasião foram criadas 3 associações: Associação Sudoeste, Associação Norte e Associação da Grande Goiânia. E esse trabalho prosperou de forma significativa. As nossas ofertas de missões na ocasião giravam em torno de 10 a 15 mil por ano. E de lá para cá houve um salto impressionante. Logo no primeiro ano nós dobramos a oferta e de lá para cá, para você ter uma ideia, esse ano nós já levantamos R$237 mil para os projetos missionários. Foram plantadas diversas novas igrejas, apoio a 2 casas de recuperação, uma de recuperação feminina e outra de recuperação masculina, e apoio aos seminários, porque essas associações também investem recursos no seminário da sua região. Então essa data é uma data muito importante e daqui para frente vocês vão ouvir o líder de cada uma dessas associações contando a história da sua associação. Para finalizar, hoje nós não somos mais 3 associações. Hoje nós já somos 4 associações missionárias e já estamos planejando criar o embrião da nossa 5ª associação, que será na região sul do estado de Goiás. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.